falar de um assunto nessa manhã que eu particularmente gosto muito de estudar e falar, que é paternidade. E faz parte da minha jornada ministerial estudar esse tema, até para saber como me relacionar com Deus, me relacionar com as pessoas que Deus me deu para cuidar, a responsabilidade de pastoreá-las. Esse assunto é um assunto que nos nossos dias tem uma relevância tremenda, porque nós vivemos em uma sociedade de órfãos de pais vivos. A orfandade nos nossos dias, ela tem uma proporção muito grande e não tem nada que cause mais destruição do que a orfandade. Por isso, uma das preocupações de Jesus quando subiu, ele poderia ter dito para os discípulos assim: eu não deixarei vocês só, eu não deixarei vocês abandonados, mas ele disse: eu não deixarei vocês órfãos, porque a orfandade ela traz tudo isso: abandono, incerteza, insegurança e tudo mais que pode prejudicar o destino de uma pessoa. E eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 19 ao 21. Atos 3, do 19 ao 21. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Não sei se vai aparecer ali hoje, amanhã. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele o Cristo, que desde antes vos foi prometido, o qual convém que o céu receba, algumas versões dizem retenha, até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Amém? Essas palavras são palavras do Pedro, logo depois que Jesus sobe, o Espírito Santo usando ele para falar sobre os últimos dias. E ele fala algo interessante, ele fala de tempos que antecederiam a volta de Jesus. Ele está falando de tempos que seriam antecedentes ao retorno do Mestre. Nós não sabemos o dia nem a hora que ele vai voltar, mas existem estações estabelecidas por Deus que anunciam que o tempo está perto. Deus, ele trabalha de maneira ordenada. Deus não faz nada sem propósito. Para você ter ideia, o anúncio da morte do Messias, segundo o calendário de Deus, seria em uma Páscoa, e aconteceu em uma Páscoa. O anúncio da morte do Messias aconteceu exatamente como foi prometido. O anúncio da vida do Espírito Santo aconteceria no Pentecostes, e aconteceu no Pentecostes. Então existem tempos que Deus estabelece para realizar o propósito. E aqui ele está falando de alguns tempos que acontecerão antes da volta de Jesus. Nós sabemos que existe um pensamento catastrófico para os últimos dias, de que a coisa só vai piorar. Mas as pessoas que pensam dessa maneira, elas só leem uma parte da Bíblia, elas só leem um lado da Bíblia, porque há uma promessa dupla. Sempre foi assim. Diz que as coisas no mundo irão piorar, mas diz que antes da vinda do Messias acontecerá o maior avivamento de todos os tempos. Então você tem duas opções: ou você abastece sua alma com a parte catastrófica, ou você abastece sua alma com a expectativa de um avivamento. Eu prefiro a segunda parte. Eu prefiro crer que, por mais que piore, mesmo assim acontecerá um tempo de arrependimento poderoso, como está escrito aqui, aonde o Senhor levantará uma geração que o conhecerá de uma maneira única nesses últimos dias. E esse texto diz em Atos 3 que Jesus não voltará sem que aconteça um tempo de restauração. E restauração é diferente de reforma. A igreja
teve uma suposta reforma com Lutero. Por que eu digo suposta? Porque Lutero não reformou quase nada. Do que temos hoje, ele reformou 1%. Como assim, pastor? Se você é estudioso da história da igreja, você sabe que Lutero não saiu da igreja católica. Ele foi expulso. Diferente. E se você já leu algum livro biográfico, você vai encontrar Lutero dizendo assim: eu não fiz reforma nenhuma. Enquanto a reforma acontecia, eu tomava cerveja. São palavras do próprio Lutero. De todos os benefícios que ele nos traz a 95 teses e o entendimento do sacerdócio de todos os santos. Mas quando ele sai e inicia a igreja luterana, se você conhece a igreja luterana, como eu conheço, você vai ver que é uma igreja católica com uma formalidade evangélica, mas não tem muita diferença. Os grandes reformadores vieram depois, e até hoje existem pessoas que estão no processo da reforma, mas a reforma é arrumar algo velho para se tornar mais bonito. E Deus não quer apenas reforma, Ele quer restauração. Amém? E o que é restauração? Restauração é trazer de volta ao modelo original. Isso é restauração. Guardou aí? O que é restauração? Por isso toda a palavra profética desse tempo não visa levar a igreja para coisas que estão à frente dela, mas trazer a igreja de volta aquilo que ela deixou de fazer, que realmente tem importância. Então a grande restauração dos últimos dias é trazer a igreja de volta aos princípios que se perderam com o tempo. Então o Senhor anuncia que antes de Jesus voltar, e para que Jesus volte, porque o texto diz que os céus estão segurando Jesus, até que aconteça um tempo de restauração. E ele fala restauração de todas as coisas. Essas todas as coisas envolvem muita coisa que não dá para falar hoje de manhã. Envolve o entendimento da mensagem da igreja. Que mensagem a igreja deve carregar? A mesma mensagem que Jesus carregou. Jesus nunca falou de religião, nunca pregou religião. A mensagem de Jesus era extremamente centralizada em um tema, que era o reino de Deus. Eu tenho uma ministração que está no nosso canal no YouTube, você pode assistir, se chama Reino de Deus versus Religião. E nessa ministração eu digo algo que assusta muitos cristãos, porque muitos cristãos acreditam que Jesus foi criador do cristianismo. E Jesus não é autor do cristianismo, Jesus nem cristão não era. Jesus era judeu. O cristianismo surge muito tempo depois, com Constantino, um imperador que decidiu se dizer, ou se converter supostamente, porque ele queria uma paz no seu reino. Mas os irmãos do livro de Atos, que a igreja está ali em Atos também, é o livro da Bíblia que não acabou, porque enquanto existir igreja vai existir Atos. Amém? Aqueles atos que a gente chama Atos dos Apóstolos, na verdade não são Atos dos Apóstolos, são atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E eu acredito que o Espírito Santo continua operando na terra. Alguém mais acredita? Então diga assim para o seu irmão: a história ainda está sendo escrita. Você crê nisso? Ainda tem lugar na galeria da fé, ainda tem lugar na história da igreja. E eu não quero passar em branco nesse negócio não, eu quero fazer a diferença na minha geração. Então o livro de Atos, que é o livro da igreja, eles nunca foram chamados de cristãos por eles mesmos, eles nunca se autodenominaram cristãos. A única vez que eles são chamados em Antioquia de cristãos, não é um elogio, é uma crítica, que é feita pelos pagãos e não por ele, mas eles não assumem isso. Você não vê Paulo escrevendo aos cristãos que estão em Roma, aos cristãos que estão, ele não escreve dessa maneira, porque eles não se denominavam cristãos, eles se denominavam discípulos. É interessante isso, que o termo evangélico, ele não existe na Bíblia, em nenhuma versão. Uma versão da Bíblia trinitariana
que é muito difícil encontrar até hoje, pela linguagem ser muito arcaica. Só nessa versão aparece uma expressão que é usada lá em Pedro, que fala fé evangélica. Mas fora essa versão não tem. O termo crente aparece 19 vezes. Uma delas se referindo a Satanás, dizendo que Satanás crê tanto em Deus que ele estremece. Ele é um crente. Ele crê às vezes mais do que muitos humanos. Mas o termo discípulo aparece 256 vezes. Dessas 256 vezes, 248 se referindo aos discípulos de Jesus. As outras falam dos discípulos dos fariseus. Então, a restauração da mensagem do reino é uma delas. A restauração do entendimento dos 5 ministérios é outra mensagem que precisa ser restaurada. A restauração do entendimento do propósito eterno de Deus, a igreja como família. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, Romanos 8:29. Mas de todas essas, a mensagem mais importante é a maneira como Jesus quis apresentar Deus. Os homens do Antigo Testamento, eles não tinham revelação de Deus, eles tinham percepção. Qual é a diferença de percepção e revelação? Se você perguntasse para Moisés: Moisés, quem é Deus para você? Ele iria dar para você a percepção que ele tinha de Deus, e ela era muito limitada. Mas Moisés andou com Josué durante 40 anos. Mas a percepção que Josué tinha de Deus era totalmente diferente da que Moisés tinha, mesmo tendo caminhado juntos por 40 anos. Davi, se você perguntasse para Davi quem é Deus para você, ele iria dar uma percepção, dizendo para você que Deus é o Deus que fazia ele vencer todas as batalhas, o Deus que o levou a ter grandes vitórias. Mas Salomão nunca lutou uma guerra e era filho de Davi. A percepção que Salomão tinha era totalmente diferente. Todos os homens da Bíblia, cada um deles percebiam Deus de acordo com o relacionamento que eles tinham, e essa percepção ela era sempre limitada, ela não era exata. Mas Jesus muda tudo isso, porque Jesus não tinha percepção, Jesus tinha revelação, e ele veio com o propósito de nos revelar o Pai. E Jesus, de todas as mensagens que ele tinha, a mais impactante era a mensagem de Deus como Pai. Deixa eu lhe explicar por quê. Os judeus até hoje não chamam Deus de Pai, eles chamam de Hashem, que significa o nome, eles chamam de Adonai, eterno, mas eles não chamam Deus de Pai, nem mesmo os judeus messiânicos, que são aqueles que creem em Jesus como Messias. Eu fiz teologia judaico-messiânica durante 3 anos e meio, com os melhores rabinos do Brasil, messiânicos, e tenho um relacionamento com eles, e eles não chamam Deus de Pai, eles chamam Deus de Hashem, Adonai, eterno, eles não chamam Deus de Pai. Eles acreditam, que isso é reverência. Para mim é falta de entendimento a mensagem que Jesus pregou. Porque um dia os discípulos de Jesus se reuniram e perguntaram para ele: Mestre, como é que nós devemos orar? E Jesus ali joga uma dinamite na cabeça dos discípulos. Jesus joga uma bomba na cabeça deles, explode toda a estrutura histórica, religiosa, porque Jesus diz assim: vocês vão orar da seguinte maneira, vocês vão orar dizendo Pai Nosso. Ele não diz Pai meu Pai, ele diz Pai Nosso. Ele está dizendo: esse Pai que é o meu Pai também é o Pai de vocês, Pai Nosso. E nessa expressão de Jesus há um choque, porque se você chamasse Deus de Pai naquela ocasião, você era apedrejado. Isso quase aconteceu com Jesus em João capítulo 6, não sei se você se recorda disso, quase aconteceu. Então o entendimento da paternidade faz parte
da mensagem de restauração dos últimos dias. E aí Mateus capítulo 17, queria que você abrisse por favor comigo, Mateus 17. Jesus está falando da restauração. Nós lemos Pedro falando, e agora nós vamos ver Jesus falando. Mateus 17, versículo 10 diz assim: perguntaram-lhe os discípulos. Quem foi que perguntou? Os discípulos. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque Jesus não respondia todas as perguntas dos fariseus. É interessante como Jesus tratava as pessoas de acordo com o nível da relação que ele tinha com elas. A gente que gosta de tratar todo mundo igual, em termos de respeito e amor, tem que ser igual para todos, amém? Mas tem coisas que não é para todos. Jesus não respondia todas as perguntas dos fariseus. A maioria das vezes Jesus não respondia com a resposta exata. Ele dava uma parábola ou uma outra pergunta. Mas para os discípulos, Jesus tinha uma característica interessante. Sempre que os discípulos perguntavam, Jesus respondia. E quando ele respondia com a parábola, ele explicava depois quando ele chegava em casa, no particular. E aqui eles têm uma curiosidade, eles dizem assim: mestre, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Uma curiosidade. Porque há uma promessa de que Elias viria primeiro. Respondeu ele: na verdade Elias havia de vir, e aí ele diz, e restaurar todas as coisas. Então ele não está falando de João Batista aqui, porque João Batista não restaurou todas as coisas. Ele está falando de um Elias que virá antes da volta dele. Já eu explico quem é esse Elias, amém? Digo-vos, porém, que Elias já veio, e agora ele está falando de João Batista, e não reconheceram, mas fizeram dele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Aí quando você vai para Malaquias, por favor, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 4, o versículo 5 e 6 de Malaquias, diz assim: eis que eu vos enviarei, quem? O profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está falando do dia da volta de Jesus. E o que o profeta Elias vai fazer? Não está falando que quem vai fazer isso é o Senhor nem o Espírito. Está falando que o profeta fará algo. Ele fará o quê? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos. Se isso não acontecer, se o coração dos pais não se converter aos filhos, se o coração dos filhos não se converter aos pais, o que vai acontecer? Aí ele diz: a terra será ferida com maldição. Sabe o que esse texto está afirmando? Que onde não há paternidade existe maldição. Só que esse Elias que a palavra está falando, que viria, é interessante porque a Bíblia ela usa uma linguagem profética, figurativa e literal. Você não pode interpretar todos os textos de maneira literal, nem de forma profética, nem de forma que você queira. Nessa expressão aqui, Deus está usando uma linguagem profética. A linguagem profética ela fala de pessoas e personagens, dando a entender de que a característica daquela pessoa se manifestará novamente. É claro que Elias não vai voltar fisicamente. Quando Jesus disse que Elias virá, você precisa entender algo. Hoje, todas as vezes que Deus olha para a igreja, Deus não vê uma multidão de pessoas. Deus vê uma única pessoa, Cristo. Se você está nele, você está em Deus. Se você não está nele, você não está em Deus. Então quando a Bíblia diz que Elias virá novamente, ela não está falando do profeta, do homem Elias. Ela está falando do espírito profético
que estava sobre aquele homem. Existia um espírito profético que conduzia Elias. E esse espírito profético que conduzia Elias, e aí o Antigo Testamento tem um propósito. Tem muita gente que lê a Bíblia no Novo Testamento e está associada no Antigo. Alguns erroneamente até chamam o Antigo de velho, mas não é velho. Por que não pode ser velho? Porque a palavra de Deus não fica velha. Existe uma diferença muito grande entre velho e antigo. Você pega um carro de 2018, ele pode estar velho. Aí você pega um carro de 1950, totalmente conservado, ele é antigo, ele não é velho. Muita gente, nas minhas Bíblias tem escrito velho, eu risco e coloco antigo. Não pode ficar velho, porque a palavra não envelhece, ela é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. E uma coisa que muita gente não entende é que o Novo Testamento está escondido lá no Antigo. Apocalipse é a repetição de 80% dos textos de Ezequiel e Daniel. E o Novo Testamento tem um papel: decifrar o Antigo. Aí Paulo, falando em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele diz que tudo que foi escrito, tudo é tudo, amém? Tudo para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Aí ele fala em 2 Timóteo que toda Escritura divinamente inspirada, e o Antigo Testamento é divinamente inspirado, é proveitosa para ensinar. Agora, que Escritura ele está falando se não tinha ainda o Novo Testamento? Não tinha Novo Testamento quando ele escreveu a Epístola. Então ele está falando do Antigo. Então as histórias do Antigo Testamento, elas têm um propósito: revelar segredos espirituais. Por isso a gente nunca pode ler a história olhando só para os fatos históricos, mas sempre perguntando ao escritor. E aí você tem um privilégio maravilhoso: a Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor dentro de você, te explicando tudinho. Só não pergunta assim. Imagina aí você poder ler um livro de um cara que escreveu e você está ali sentadinho com ele. Cara, quando você escreveu isso aqui, você estava pensando em quê? Você pode fazer isso com o Espírito Santo. Espírito Santo, quando você escreveu isso aqui, você estava pensando em quê? Qual é o propósito disso aqui? E a Bíblia tem essa característica. Se eu pegar um livro qualquer, ideia para todos vocês, você lê um capítulo, você vai explicar exatamente o que está escrito, da maneira que está escrito. Mas se eu pegar um capítulo da Bíblia, um versículo, e der para cada um de vocês e pedir uma explicação, ninguém vai dar a mesma explicação. O Espírito Santo vai dar uma explicação diferente, de acordo com a sua estrutura de fé e o seu conhecimento. Isso é maravilhoso. Você sabia que a mensagem que eu estou pregando aqui é a mesma para todos, mas que nem todos receberão da mesma maneira? Entendeu? É a mesma para todos, mas nem todos receberão da mesma. Cada um vai receber de acordo com a sua estrutura de fé e conhecimento. Então lá no Antigo Testamento surge Elias, o profeta, o homem Elias. E quando esse homem surge, aquele tempo do surgimento de Elias revela um tempo que iria acontecer no fim. Quando é que Deus levanta Elias, o profeta? Em um tempo que Israel está vivendo uma crise espiritual muito grande. Qual é a crise? O rei era a figura representante de Deus junto com o profeta, mas o rei que estava sentado no trono, ele desobedeceu a Deus e casou com uma mulher de uma nação que Deus era inimigo. Ele casou-se com Jezabel. O nome desse rei era Acabe. Acabe, não sei se por uma coincidência ou uma desincidência, Acabe significa tio. O nome Acabe no hebraico significa tio. Então aquele cara, o tio Acabe, né? Ele se casa com Jezabel e esse cara é um banana. Esse cara é um pau mandado. Esse é um cara que está na mão da mulher, a mulher que manda na vida dele. Só que ela não é aquela mulher que bate de frente com ele, ela compra ele. Você conhece a história, né? Se não conhece, lê lá, 1 Reis 17 em diante. E hoje, né, a gente fala muito sobre o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel nunca foi um espírito de prostituição, porque ela nunca foi prostituta. Ela casou e ela nunca traiu Acabe. O espírito de Jezabel é um espírito de feitiçaria e controle. É o espírito que, quando age na vida de alguém, a pessoa se torna manipuladora. Ela tenta atrair as pessoas para ela tenta agradar todo mundo para manter o controle sobre a vida das pessoas. Foi isso que ela fez com os profetas. Ela comprou
todos os profetas de Deus, e os que não queriam se vender, ela matava. Então, nessa época, quando Deus levanta Elias, o espírito que está regendo a nação é o espírito de Jezabel. Não é diferente dos nossos dias. O espírito que rege muitas igrejas na nossa geração é o mesmo espírito, o espírito de Jezabel, ensinando falsas doutrinas, corrompendo os profetas de Deus para que eles sirvam aos homens e não a Deus. Muitos profetas no bolso dos políticos, muitos profetas no bolso das pessoas que têm mais dinheiro na igreja. Aí Deus levanta Elias dentro desse contexto, um contexto de orfandade na nação. A nação de Israel está órfã. Como Deus precisa preparar o profeta, Deus esconde ele durante 3 anos. Ele fica escondido próximo a um ribeiro. O ribeiro seca, e quando o ribeiro seca, Deus manda ele ir a uma nova estação da vida dele. Mas tudo faz parte do treinamento. Deus manda ele ir para a casa de uma viúva que tem um filho. Aquela viúva era uma figura de Israel, porque o Senhor disse para Israel: Israel, eu sou teu marido, eu, teu Criador, sou teu marido. Mas no coração de Israel, Deus estava morto. Quem era venerado? Baal e Acera, os 2 deuses da Jezabel. Quando Elias chega lá tem uma viúva e um órfão, a figura clássica do povo de Israel, uma nação viúva e órfã. No Salmo 68, Deus diz: eu sou juiz de viúvas e pai de órfãos. Quando Elias chega lá na casa da viúva, você conhece a história. A viúva está na miséria, ela não tem nada. O que ela tem é para comer com seu filho e morrer. Aí o profeta diz: não, faça um bolo e traga para mim. E ela faz, e você conhece o resultado da história. Ele libera uma palavra profética de abundância em meio à crise, e a abundância vem sobre a vida dela. Mas nesse tempo que ele está lá com ela, o filho dela morre. E Elias ora e ele ressurge, tudo apontando para o que iria acontecer com a nação. No momento de Elias voltar, quando ele volta, ele faz um grande desafio que você conhece na Bíblia, um grande desafio. E no grande desafio ele desafia esses profetas, 450 profetas de Baal e 300 profetas de Acera, 650 profetas. O desafio é muito interessante porque revela um processo de restauração. Primeiro, a coisa que Elias faz, a Bíblia diz que ele restaura o altar do Senhor. Amém? Falando da adoração. Quando Jezabel está no trono, não existe adoração verdadeira ao Pai. Mas quando Deus está restaurando a paternidade da igreja, a primeira coisa que se restaura é a adoração verdadeira àquele que é digno, ao Pai. Mas para restaurar o altar, a Bíblia diz que ele escolhe 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Quando a adoração é restaurada, a unidade é restaurada. Deus não opera onde não há unidade. Qual o grande problema da igreja no Brasil e no mundo? Eu trabalhei com conselhos de pastores durante 8 anos, fazendo projetos de clamor pela cidade. Sabe qual é a coisa mais difícil que existe? Juntar pastores. Todos eles têm uma desculpa ou uma agenda. Eles querem fazer algo em nome do ministério deles, mas eles não querem fazer algo em nome da cidade nem em nome do reino. Então se você fala assim, a proposta é para o reino, eles não vão, eles não querem. Ou alguns dizem assim, se eu não estiver na frente eu não vou. Mas isso muda quando a adoração é restaurada. É que a gente quer fazer o contrário, a gente quer unir primeiro para depois adorar, né? Não. Chama todo mundo para o lugar da adoração. Lá no lugar da adoração, aquele que tem o poder de convencer, convence, que é o Espírito Santo. Então a adoração foi restaurada, depois a unidade foi restaurada, terceiro, o sacrifício foi restaurado, porque não existe adoração sem sacrifício. Sem sacrifício não há fogo, sem fogo não há glória, né? Quando todas essas coisas são restauradas, você conhece a história, Elias vence a batalha
a maior batalha espiritual do Antigo Testamento foi vencida com a oração de menos de 1 minuto. E Deus não fica batendo boca com Baal, nem dizendo que você está amarrado, repreendido. Ele faz uma oração de menos de 1 minuto e Deus desce fogo do céu, porque havia acontecido uma restauração. Sabe o que isso fala? Que quando a igreja segue os passos certos, acontece uma restauração verdadeira. Então, o Espírito que vai se manifestar nesses dias, a característica profética da restauração vai ser essa: Deus quer restaurar a adoração na sua casa, amém? Adoração a Ele. Muito do que nós temos hoje dentro da igreja não é adoração. Muitos dos cânticos que são cantados nos nossos cultos não são cristocêntricos e não entronizam Deus nem Jesus. São cânticos que amaciam o nosso ego e que deixa eu encontrar a palavra, melancolizam nossa alma. Você entra ruim e sai pior. São cânticos estabelecidos em vingança, em competição, colocando você no centro e Jesus, o cara que faz você vencer a qualquer custo, nem que você tenha que passar por cima dos outros. Isso não é adoração, não, irmãos. Isso é outra coisa. Na nossa comunidade não se canta qualquer coisa, eu não deixo. Já aconteceu, o ministro louvou cantar algo e eu interrompi, porque pode parar. Isso aí não canta não, você está doido, está maluco, cantar um negócio desse. Aí todo mundo tem medo de falar assim, eu falei, canta outra aí, outra de Deus. Está amarrado. Não gosto disso. E no lugar que eu vou, que eu não posso interferir, eu fico olhando ele. Me livra, Jesus, desse negócio que está sendo cantado aí. Então a gente precisa restaurar isso. Precisa restaurar a adoração verdadeira. Precisa restaurar a unidade da igreja. Precisa restaurar o entendimento de que não existe evangelho sem sacrifício. A linguagem do evangelho é uma linguagem sacrificial. Paulo diz que cumpre a nós, igreja, sofrer em nossa carne o resto das aflições de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Então as aflições por amor a Cristo continuam. Jesus te livrou da opressão maligna e do domínio das trevas. Mas todos os homens de Deus viveram o que Jesus falou. Ele disse: no mundo não tem. Poxa, não dá para reformar não? Essa parte aí não dá para o senhor. Não dá não. Por quê? Porque as aflições fazem parte do cumprimento da palavra e do seu crescimento espiritual. Você conhece Deus de maneira mais íntima se você entender a aflição de maneira correta. E dentro de tudo isso, o que sustenta isso? Adoração verdadeira, unidade. O que sustenta? A paternidade. Existem duas perguntas que definem a nossa existência em Deus. Duas perguntas, muito simples. Se você souber a resposta dessas duas perguntas, se você acreditar realmente na resposta dessas duas perguntas, sua vida espiritual não terá mais crise. Você vai ser alguém que vai caminhar no Evangelho como Jesus falou, com o jugo suave e com o fardo leve. Quando está pesado, você não sabe a resposta dessas duas perguntas que eu vou fazer agora. A primeira pergunta é: quem é Deus para você? Dá um tempo de você pensar. Pode consultar o irmão do lado aí. Falei, irmão, quem é Deus para você? A gente responde muita coisa, né? Tem gente que responde assim: Ele é meu tudo. Ok. Ele é o Senhor. Ok. Mas você sabe qual é a resposta mais correta de acordo com Jesus a essa pergunta? Quem é Deus para você? A resposta muito simples é: Ele é meu Pai. Então vamos lá agora? Quem é Deus para você? Você crê de verdade nisso? Sério mesmo, de verdade? De verdade, verdadeira? É? Por que eu estou perguntando isso? Não estou duvidando da sua fé, não. É porque muitos filhos de Deus não se relacionam com Deus como Pai.
Sabe por quê? Porque a maneira como você vê Deus depende muito de como Ele foi apresentado para você. E as primeiras pessoas que nos apresentaram Deus não foi o pastor, não foi o padre, o rabino, ou quem quer que seja lá da religião onde você nasceu. As primeiras pessoas que nos apresentaram Deus foram nossos pais. E a maioria dos pais apresentam Deus de uma maneira equivocada. Geralmente é assim: se você fizer alguma coisa errada, Papai do céu castiga. Talvez foi a primeira vez que você ouviu uma referência a Deus. Um Deus que é assim, que está só olhando você, esperando você errar, para quando você errar, Ele Eu falei aqui no seminário de fortalezas mentais sobre memória racional e memória afetiva. Quem lembra? Eu não fiz seminário aqui. Não fiz fortalezas mentais aqui não? Misericórdia. Aí eu fui lá na Usana, eu acho. Não lembro. Mas no seminário de fortalezas mentais eu falo sobre memória afetiva e memória racional. A memória afetiva, ela existe quando você tem 2 meses de existência, nem forma você tem. Está no ventre da mãe, você já tem memória afetiva. Tudo que a mãe sente, você sente. Tudo, absolutamente tudo. A memória racional, ela começa a ser configurada depois que você sai do ventre, e ainda leva muito tempo para... Você já está configurando ela até hoje. Tem coisas que você não sabe ainda racionalmente. Tem gente aqui que não sabe dirigir. Isso tem a ver com a memória racional. Mas tem gente aqui que não sabe dirigir, mas tem medo de dirigir, sem nem saber. Isso tem a ver com a memória afetiva. E esse medo que a memória afetiva tem de você dirigir pode fazer com que a sua memória racional nunca consiga levar você a dirigir. Nossa memória afetiva é assim: você olha para uma comida que nunca comeu, a pessoa fala assim, como? Você fala, não gosto. Como você nunca comeu? Como é que você não gosta? Mas parece que é ruim. Sim, mas prova para ver. Aí muitas vezes você prova e não é tão ruim quanto você imaginava. Então a nossa memória afetiva, ela traz impressões em relação a lugares, pessoas, situações que podem paralisar a nossa memória racional, ou podem nos deixar presos a uma imagem equivocada em relação a algo. E quando você ainda tinha uma memória afetiva totalmente em formação, que geralmente é do 0 até os 10 anos de idade, você ouviu falar pela primeira vez de Deus. E quando você ouviu falar, não foi assim: Deus é teu pai, Ele te ama, Ele tem muito amor por você, você é um propósito de Deus. Você não fala isso para os filhos. Eu falei muito para os meus filhos, mas muita gente não fala. Tem uma historinha que eu gosto de contar quando eu falo isso, que é a história da mãe que fazia doce. Isso aqui eu contei para vocês? Não, eu não lembro se eu falei, eu fico vindo muitas vezes no lugar, não lembro se eu contei. E ela fazia doce, e os meninos, ela tinha 2 filhos, de 5 e de 3. Menino, a mãe fazia doce, volta e meia eles iam lá escondido e fazia o quê? Pegavam um salgado, um doce. A mãe já não sabia o que fazer, até que um dia ela chamou eles no canto e disse: olha, se continuar pegando os doces, Papai do céu vai castigar vocês com aquilo que vocês mais têm medo. O mais velho de 5 anos entendeu o recado, não pegou, mas o 3 anos, pequeno, não aguentou, resistiu, pegou uma coxinha. E o que ele tinha mais medo? Trovão, relâmpago. Morria de medo. Naquela noite começou uma tempestade terrível. Trovão, relâmpago, aquele barulho imenso. Ele saiu chorando assim na janela do quarto e disse: mas Deus, tudo isso por causa de uma coxinha. Então, é uma história engraçada, mas aquele menino acreditou que quem estava causando toda aquela catástrofe para punir ele era quem? Era Deus, irmãos. Como é que esse garoto vai ver Deus a vida dele inteira?
A nossa memória afetiva, ela faz tanta associação, que eu conheço pessoas que me dizem assim: pastor, eu tive muita dificuldade de chamar Deus de pai, porque o meu pai biológico, ele não foi um pai legal. E eu sempre digo que isso é relativo. Por que é relativo? Porque você poderia ter o melhor pai do mundo, ele não iria conseguir transmitir para você a paternidade de Deus. A paternidade de Deus não é transmitida por compreensão, nem por convivência com nenhum ser humano. É transmitida por revelação do Espírito Santo. É quando você entende que a paternidade de Deus não tem nada a ver com a paternidade biológica. Porque eu conheço gente que teve um pai ruim e ficou triste, e a ponto de não conseguir chamar Deus de pai. Eu conheço gente que teve um pai muito ruim, e quando descobriu que Deus era um pai totalmente cheio de amor, disse assim: que bom, encontrei agora um pai que não vai me decepcionar, que não vai embora, que não vai me agredir. Encontrei agora o pai que eu sempre quis e nunca tive. Então é relativo. Mas como a gente faz associação, a nossa memória faz associação de sons, cheiros, palavras, imagens, está lá na nossa memória afetiva. Você teve um relacionamento com uma pessoa 20 anos atrás, aí você deixou essa pessoa, casou-se, você ama a pessoa que você tem hoje, mas aí você ouve uma música que tocava quando vocês estavam juntos. Por mais que você não queira, você lembra. Você repreende, está repreendido em nome de Jesus. Aí você lembra. Você sente um cheiro, você fala: o perfume de fulano, não é de fulano, da Boticária, da Natura, da Jequiti, mas você lembra da pessoa. Assim a gente faz com palavras, e a palavra pai é uma palavra que está associada na mente de muita gente a alguém agressor, a um alcoólatra. Está associada. Qual é o grande desafio? Romper com a associação e entender que o que Deus tem é uma revelação plena de amor e graça. Amém? Então, quando você começa a entender isso, você vai descobrir algo muito interessante: que nenhum pai poderia te revelar a paternidade, só quem faz isso é o Espírito Santo. E Deus, Ele é o seu pai. Eu costumo dizer para os meus discípulos que Ele é Deus para o mundo lá fora. Para mim, Ele é meu pai. Jesus só chamou Deus de Deus duas vezes. Uma quando Ele está na cruz, que Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E a outra quando Ele ressurge, Ele diz assim: não me toquem, porque eu vou subir para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Fora isso, você não encontra Jesus chamando Deus de Deus, a não ser quando Ele fala para terceiros, mas na relação dele não. Quando os fariseus perguntam, os fariseus... Ei, acho que acabou, né? Vai voltar? Voltou. Olha aí, você já tem experiência com o negócio. Então, quando ele está falando dos fariseus, qual é o maior mandamento? Aí ele diz: amarás a Deus, tudo, né? Mas falando relacionalmente, se você for olhar as orações de Jesus, se você for fazer um estudo apurado de Jesus falando, você não vai encontrar Jesus chamando Deus de Deus, porque a proposta de Jesus foi nos revelar o coração do Pai. Amém? João 14, versículo 5, Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala: Filipe, eu estou tanto tempo com vocês não me conhecem ainda. Então Jesus veio expressar a verdadeira natureza do Pai, um Pai de amor, um Pai que veio nos comprar. Então essa pergunta define tudo. Quem é Deus para você? Ele é meu Pai, e eu devo me relacionar com Ele como Pai. Isso muda tudo, até minha forma de adorar. Eu falei aqui ontem sobre adoração, e eu disse que existe uma adoração que só existe na terra, que é a adoração dos filhos de Deus. Se você pegar todos os cânticos celestiais, a Bíblia está cheia deles, de cânticos que foram vistos ou ouvidos por alguém que teve um momento de revelação. João, Ezequiel, Daniel, esses homens viram os céus e viram os cânticos celestiais. Não existe a palavra Pai nesses cânticos, nem no cântico do querubim, nem no cântico do serafim, nem no cântico do 24 ancião. Não existe a palavra Pai, porque os únicos que podem adorar a Deus como Pai estão sentados agora na minha frente. Só nós. Por isso Jesus não disse Deus busca, Ele disse o Pai busca, porque como Deus Ele já é adorado. Como Deus, os anjos o adoram, os querubins, os serafins, mas como Pai, só a igreja pode adorá-lo, só a igreja. Então quando você começa a entender isso, aí vem a segunda pergunta. A primeira pergunta é: quem é Deus?
Para você já sabe. Acredite nisso com todo o seu coração, amém? Seja como João, convencido. Jesus nunca disse que amava ele mais do que os outros, mas ele dizia: o discípulo a quem Jesus amava. Jesus nunca falou isso. Nunca. Jesus falou que amou todo mundo igual. Mas João era um filho que entendeu o mistério. Aí ficou convencido, né? Então seja convencido, amém? Sai por aí falando para todo mundo que Deus é teu pai. Você tem que ser convencido nesse aspecto. Amém? Você é o filhinho de papai. Amém? Então a primeira pergunta é: quem é Deus? Você, é meu pai. A segunda parece com a primeira, mas tem uma conotação totalmente diferente. A primeira diz: quem é Deus para mim? A segunda é: quem é você para Deus? Vamos lá? Quem é você para Deus? Tem gente que ainda está com dúvida, misericórdia, Jesus dos crentes. Gente, eu fico na carne quando eu faço uma pergunta e vocês não respondem. Quem é Deus para você? Quem é você para Deus? Filho. Só filho? Filho amado. Essa é a grande dúvida de muitos cristãos. É fácil dizer que é filho, mas dizer que é filho amado, a gente pensa num monte de erro nosso. Só que João 17, 23, na oração de Jesus, Jesus disse que Deus amou você, que Deus ama você, da mesma maneira que ama Jesus. Imagina que loucura. Imagine que Deus ama você exatamente como Ele ama Jesus. Quem falou foi Jesus, então acredite no que Ele falou. Vamos ler? João 17? Abre aí. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amas. Então Deus ama você exatamente da maneira que ama Jesus. Aí a gente consegue ler a Bíblia e ver Deus falando para Jesus assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A gente consegue acreditar que Deus pode falar isso para Jesus, mas para a gente, só que como Deus falou isso para Jesus, Jesus não tinha pregado, não tinha curado ninguém ainda, não tinha feito nenhuma obra. Então Deus não amava Jesus pelo que Jesus fazia. Deus amava Jesus porque Ele era. Sabe quando Deus pode deixar de amar você? Quando Ele deixar de amar Jesus. Se um dia Deus deixar de amar Jesus, Deus deixa de amar você. Porque a palavra diz que você hoje está em Cristo. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une com o Senhor se torna um só espírito com Ele. Ou seja, Deus não olha e vê você e Jesus. Deus olha para você e vê Jesus. Deus não olha e vê gênero, cor, raça. Ele olha e vê Cristo. Cristo está entre eu e Deus nessa relação de amor. Então é por causa de Cristo, por causa desse amor que Ele tem por Cristo, que Ele me ama. Não é pelo que eu faço. Eu tinha muitas crises na minha relação com Deus. Quando você quer viver uma vida que glorifica a Deus, você vai ter muitas crises, se você não tiver o entendimento do que eu estou te falando agora. Então no começo da minha fé eu tinha muitas crises. A primeira delas, eu tinha uma síndrome de culpa muito grande. Como era a minha síndrome de culpa? Eu sempre começava minhas orações me sentindo totalmente culpado. Então eu sempre fazia um processo longo de pedido de perdão, mas não era arrependimento, era porque eu achava que tinha alguma coisa errada comigo e que Deus precisava me ouvir o suficiente para se convencer de que eu estava bem. Então eu dizia: Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, me perdoa. Começava a procurar pecado, passar o luneta assim.
para acreditar que Deus iria dizer assim: tá bom, meu filho, perdoei tudo, o que você quer? Até que um dia Deus me disse algo, eu estava orando e o Espírito Santo me falou algo que definiu totalmente a minha vida. Nunca mais eu vivi essa crise. Deus me disse assim: meu filho, eu não te aceito pelo que você faz, eu aceito você pelo que Jesus fez. Não são seus atos de bondade ou de ruindade que fazem eu te aceitar. Você já é aceito, eu já te amo antes mesmo de você nascer. Você é meu. Você é bem-vindo na sala do trono. Não é o que você faz. Essa foi a primeira coisa que Deus falou comigo. Porque a religião coloca em nosso coração um conceito de mérito. Deus me ama porque eu ando certo. A Bíblia não diz que Deus amou os crentes de tal maneira. A Bíblia diz que Deus amou quem? O mundo, todo mundo que não presta. Quando Deus olhou para você, você não valia nada. E Ele te amou assim mesmo. Então o amor de Deus não tem nada a ver com o que eu sou hoje, tem a ver com o que Jesus fez na cruz. Essa foi a primeira coisa, tirou um fardo pesado das minhas costas. A segunda coisa foi o seguinte: eu sempre quis ser muito correto com Deus, e isso não é uma intenção errada, mas eu descobri o seguinte: Deus não busca perfeição para se relacionar conosco. Deus não busca perfeição para se relacionar com você, senão você está, meu irmão, na roça. Não existe ninguém perfeito. Então a perfeição nunca foi uma condição para Deus se relacionar conosco. Você sabe qual é a condição que faz com que Deus se relacione conosco? Sinceridade. Deus não quer que você seja perfeito, mas Ele quer que você seja sincero. E na sinceridade tem algo que acontece que a gente não entende. Como é que Deus, que sabe tudo, quer ouvir o que a gente sabe? Deus sabe quando você erra, mas Ele faz questão de querer ouvir da sua boca. Isso é tão forte, porque imagine você, o primeiro homem a cair foi Adão, certo? E a religião ensinou algo pra gente: quando você peca, Deus fica zangado com você, Ele não está nem aí para você, e agora você está ferrado que o diabo vai te pegar. Imagina você que eu tenho um filho, meu filho erra, e quando o meu inimigo bater nele. Tem cada uma surra do meu filho aqui porque ele errou. Irmão, você faria isso? Aí Deus vai fazer. Deus é o quê? A religião diz assim: quando você peca, Deus não quer mais você não. Mentira. O momento que Deus está mais interessado em você é quando Ele está quase te perdendo. Aí você peca. Ele diz assim: não, peraí, paguei o preço imenso que você fez. A prova disso está lá no Éden. No dia que Adão caiu, Deus foi lá se encontrar com ele? Foi ou não? Quem não estava no lugar da adoração era Deus ou Adão? Deus chegou no lugar do encontro, olhou assim: cadê meu filho? Deus já sabia que Adão tinha pecado? Ele é onisciente. Aí sabe o que Deus faz? Ao invés de mandar o anjo já com a espada, fechar o jardim, botar Adão para fora debaixo de espadada, Deus resolve ter um encontro com Adão depois do pecado. No encontro depois do pecado não existe nenhuma condenação que saia da boca de Deus. Deus chega e começa a brincar de esconde-esconde com Adão. O Deus que tudo sabe chega no jardim e diz assim: Adão, onde está? Gênesis 3:9. Ele não diz: Adão, o que fizeste? Não, a pergunta não é o que fizeste. A pergunta é: onde estás? Adão literalmente atrás da moita, de trás da moita, junto com Eva, diz assim: eu ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. Primeiro sentimento que o pecado deflagrou no coração do homem, sabe o que foi? Medo de Deus. Por isso João, escrevendo, diz que o verdadeiro amor, quando você tem compreensão total do verdadeiro amor de Deus, lança fora todo medo.
Aí Deus faz a segunda pergunta. Não tem, o que foi que você fez para ficar com medo? Não é isso. Por que você está com medo, Adão? Ele disse assim: porque eu estou nu. Quem te mostrou que está nu? Aí é o momento do arrependimento, irmão. O cara faz tudo errado. É o momento dele dizer assim: Senhor, eu vacilei contigo. Lembra aquela ordem que o Senhor me deu de não comer do fruto? Pois é, a mulher linda e maravilhosa que eu tenho me ofereceu e eu não vigiei e comi. Ele faz totalmente o contrário. Ele coloca a culpa em Deus, não é nem na mulher. Ele diz para Deus: a mulher que tu me deste, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não estaria em casa. A mulher que tu me deste, me deu, eu comi. Acabou a conversa aí com Deus. Aí Deus também não tem mais conversa. Deus já vai para a mulher e diz: você. A mulher faz a mesma coisa. A serpente que tu criaste. Mas a grande pergunta é: se os dois tivessem se arrependido, o que teria acontecido? A gente não sabe, né? Claro, não dá para falar o que teria acontecido. Mas eu sei que o resultado não seria o que foi. Então o nosso Pai, Ele nos ama de verdade. Você não é só filho, você é filho amado. Você não é só filho, você é filho amado. Só que a religião rouba esse amor. Porque a gente começa a se relacionar com Deus à base do mérito. Então quando a gente erra, a gente acha que Deus não quer mais a gente. Irmão, você sabe o que mais impressiona Deus? Não é a capacidade que você tem de acertar. O que mais impressiona Deus é todas as vezes que você volta para Ele quando você erra. O que mais alegra o coração de Deus não é a sua conduta de santidade, porque até a sua conduta de santidade é resultado da graça e da ação do Espírito Santo. O que mais alegra o coração de Deus é quando você erra e volta para Ele. É a parábola do filho pródigo. Quando você volta para Ele, acontece com você o que aconteceu com o filho pródigo. As 5 coisas que aconteceram com o filho pródigo. Primeiro, a Bíblia diz que quando ele resolveu voltar, o pai viu ele de longe. O pai te enxerga de longe quando você resolve voltar. Segundo, correu ao encontro dele. Não esperou ele chegar em casa, não. O pai correu ao encontro dele. Ele tinha preparado um discurso, tinha ou não tinha? Meu pai, o pai não deixou nem falar. Se alegrou, abraçou. Terceira coisa, abraçou. A quarta, beijou. A quinta, colocou anel, roupa, fez festa. Esse é o pai que te ama, amém? Então na sua relação com Deus, isso tem que estar claro. E aí entra 2 aspectos da paternidade que são muito interessantes. Porque Deus não quer só que você o conheça como pai. Deus quer que você entenda que toda a história é ajustada quando a paternidade está plena. Quando é que a paternidade está plena? E aí entra uma parte que é muito mal interpretada na igreja, que é o que nós chamamos de paternidade ministerial. Você sabe quem vai ser o maior canal para restaurar o entendimento da paternidade de Deus na sua vida? O líder que tem um coração de pai. Porque é mais ou menos assim, a maioria das pessoas tem crise com o pai biológico. Então a gente precisa mais ou menos isso aqui. Vem aqui vocês dois, por favor. Vem aqui você. Fica aqui ali atrás. Deus, o pastor e seu pai. A maioria das pessoas chegam na igreja com crise com o pai biológico. A maioria. Fiz um encontro, eu tinha 400 pastores, nunca vi tanto homem urrando, chorando. Posso citar a paternidade. Dificilmente a gente vai restaurar diretamente a relação com o pai biológico, porque nós temos muitos argumentos na alma. Ele não prestava mesmo, ele não foi o pai que eu queria, blá. Então o que Deus faz? Deus sabe que nossas relações são restauradas por meio de outras relações. Eu contei meu testemunho aqui, vocês ouviram, né?
Meu problema era com a minha mãe. Deus não colocou um homem para me evangelizar. Deus colocou uma mulher que disse para mim: você é sua mãe. Então, como é que essa restauração na maioria das vezes acontece? Deus coloca você perto de um homem de Deus que tem um relacionamento com o Pai Celestial verdadeiro, que conhece o coração de Pai de Deus, e à medida que você começa a se relacionar com esse homem, Deus vai usando essa relação ministerial para fazer você se aproximar do Pai Celestial. E à medida que você se aproxima do Pai Celestial através da pessoa que Deus colocou na sua vida, a sua alma vai sendo restaurada progressivamente. O teu pastor não pode substituir o lugar do teu pai, nem Deus faz isso. Tem muita gente que faz transferência ou para o pastor ou para o marido. Você já percebeu que a mulher chama o homem de 3 nomes? Ela chama o homem, meu filho, algumas. Outras chamam de pai. E outras chamam de meu amor, meu bem. O mais correto seria isso. Na Bahia é muito comum as esposas chamam o marido de pai. Isso revela a extrema carência afetiva na área da paternidade. Esse pai está ferrado, sabe por quê? Porque ele não vai poder ser o que o pai biológico não foi. E as comparações são inconscientes. Muitas vezes ele vai ser cobrado por um erro que o pai cometeu. Acontece. Então, nessa relação aqui, pai, pastor, Deus, você entra aqui, no meio disso tudo. E aí, muitas vezes a gente não entende o papel do discipulado. O discipulado verdadeiro, ele tem uma proposta de gerar um relacionamento de paternidade com Deus. Mas para gerar um relacionamento de paternidade com Deus, você precisa de alguém que seja uma referência de paternidade na sua vida. E aí, como é que acontece isso? Obrigado, Deus. Obrigado, não. Como é que acontece isso? É interessante isso na Bíblia, porque muitas pessoas, quando você ouve falar de paternidade, eles pegam o texto de Mateus 26, onde Jesus diz assim: vocês não devem chamar ninguém de pai. Quem já leu isso? Ninguém leu? Jesus fala: vocês não devem chamar ninguém de pai. E aí, mais uma vez, nós sofremos com a incoerência das traduções das nossas Bíblias. Mas quando você vai no grego, a palavra não é pai. Jesus está falando que você não deve chamar ninguém de cabeça ou guia, ou mestre. Porque se Jesus falou pai mesmo, Paulo está em rebeldia. O maior apóstolo da Bíblia estaria desobedecendo essa ordem. Por quê? Porque Paulo acreditava no discipulado paternal. Paulo acreditava nisso. Ele acreditava tanto que Paulo fundou uma igreja em Corinto e o povo rejeitou ele. Ali é o complexo de rejeição inverso. Porque a rejeição geralmente é do pai para o filho. Ali não, ali a igreja rejeitou a paternidade de Paulo. Aí em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: vocês podem ter muitos mestres. A palavra na verdade no original é pedagogos, né? Que era aquele cara que cuidava da criança para o pai. Essa linguagem aí vem a palavra pedagogia. Paulo diz: vocês podem ter muitos aios, é o termo que ele usa na versão mais arcaica. Vocês podem ter muitos guias, muitos mestres, mas pai, ele diz, vocês só têm um. Eu vos gerei por meio do Evangelho. Só que Paulo percebe que não vale a pena brigar por paternidade. Aí ele faz algo interessante. Só quem pode dar testemunho do pai é o filho. Você sabia disso? Que só quem pode dar testemunho do pai é o filho? Isso foi o que Jesus fez com Deus, sim ou não? Jesus era o filho que dava testemunho de si mesmo? Jesus era o filho que dava testemunho de quem? Do pai. Você sabia que tem pessoas que amam o meu pai espiritual? Meu nome do meu pai espiritual é Joselito Aragão Novaes. Você sabia que tem pessoas que amam ele sem nunca ter visto ele? De tanto eu falar dele, eu encho a boca para falar dele. E aí quando eu falo, o pessoal fala: você está exagerando. Eu falo: não, ele é o cara que eu conheço, vivo, que mais parece com Jesus é ele. Das características que eu vejo Jesus na Bíblia, que eu vejo naquele homem, é o homem mais parecido com Jesus que eu conheço. Eu caminho com ele há 15 anos. Nesse caminhar com ele, eu já tive a oportunidade várias vezes de trocar de pai. Mas a gente não troca de pai, irmão. A gente troca de roupa, de camisa, de carro. Pai não.
Eu tenho muitos amigos, eu estava falando com o Roberto, de um apóstolo que vai estar aqui em setembro, no Brasil. O nome dele é Roy Pillay. Esse homem é um grande líder na África e na Índia. Ele reúne mais de 10 mil pastores em um congresso anual na Índia e na África. São 2 congressos que eles fazem, a equipe dele e ele. Para você ter ideia, o pai espiritual dele, o Dr. Groove, era o mesmo pai espiritual do Myers, e é o mesmo pai espiritual da Joyce Meyer. E esse cara, eu conheci ele alguns anos atrás. Ele é uma referência de paternidade. Quando eu conheci ele, meu coração se apegou a ele, mas eu nunca pensei em trocar o meu pai por ele. Eu até falei com ele: olha, se eu não conhecesse Joselito, você seria meu pai espiritual, mas eu estou tão satisfeito, estou tão pleno, que você vai ser meu amigo. E eu estava falando com o Roberto que ele vai estar vindo em setembro fazer um fórum no Brasil, e ele estava procurando um lugar. É claro que eu indiquei aqui, né? Deus é bom. Né? Então vamos se acertando aí, para ser em setembro aqui o fórum. Vai vir uma galera lá da África do Sul. O negócio é bom, irmão, fazer com Deus. Se não for em setembro, final de agosto, né, que ela falou. Então, eu tive experiência de conhecer homens muito melhores, mais influentes do que o meu pai. Eu tenho muitos amigos que são muito mais conhecidos do que meu pai. Mas eu sei, é tanto que nós temos uma reunião mensal. Eu viajo todo mês 380 quilômetros para sentar 2 horas e escutar ele. 380 para ir, 380 para vir, de Salvador para Jequié. Eu fico chateado quando ele convida alguém para falar. Ele faz a propaganda, ele diz: rapaz, vai ter um cara falar aqui, coisa e tal, tal. Às vezes o cara vem e fala muito bem, mas eu gosto de ouvir ele falando. Aí ele falou: e aí, meu filho, gostou de ser? Eu preferia você, mas tudo bem, foi bom. Aí ele dá risada, ele fala: você é maluco. Eu disse: não é verdade, eu gosto de ouvir você falar. Então, essa relação de discipulado com paternidade, eu fiz um exemplo aqui na última vez que eu ministrei para pastores. Não foi para pastores que eu fiz um exemplo? Dos 5 tipos de pessoas que a gente tem na igreja. Na igreja a gente tem os agregados. Quem é o agregado? É aquele que vem quando quer e quando dá. Quem não tem compromisso com o culto, tem compromisso com a bênção, tem compromisso com a vitória, tem compromisso com o que ele quiser, menos com Deus. Aí nós temos, além dos agregados, nós temos aqueles na igreja que são ovelhas. É aquele que não trabalha, faz nada na igreja, dá um trabalho terrível, porque a ovelha só dá trabalho. A ovelha só dá trabalho. Mas a gente tem que ter esse trabalho com as ovelhas, né? Não tem jeito. Aí vamos tirar carrapicho, vamos proteger, né? Vamos buscar, porque ovelha é ovelha, né? Para não usar outra palavra. Aí nós temos na igreja os servos, que são aqueles que já não são mais ovelhas. Além de serem cuidados, eles também cuidam de pessoas, eles estão envolvidos com alguma coisa na igreja. O compromisso deles é diferente, eles entendem que tem que servir a igreja, que tem que servir as pessoas. De que maneira? Da maneira correta, com seus bens, com seu tempo, com seu talento. Servir nesses 3 níveis. Quais são os níveis? Com seus bens, com seu tempo e com seus talentos. Tem gente que serve com os bens, mas não serve com o tempo. Não, pastor, eu não vou, mas eu vou ofertar. Não, tem coisa que só resolve quando você está presente. Por quê? Porque os ausentes nunca têm razão, né? Então não vai querer depois mudar algo que você não participou. E aí você cresce no outro nível, onde você se torna filho. Discípulo, perdão. O discípulo é alguém que, além de servir, entende que tem um compromisso de cruz. É aquela pessoa que entende que a prioridade é Jesus. Mas o nível master do discipulado é ser filho. O que é ser filho? É alguém que não somente ouve o que você diz, faz o que você manda, mas é alguém que tem um relacionamento com você. Sabe quem foi o cara que venceu uma das maiores guerras da Bíblia? Um cara que não tinha nada a ver com guerra, o bicho nem lutar não sabia. Abraão. Abraão não era um homem de guerra, Davi era, Gideão era, mas Abraão era um pastor de ovelhas, era um levantador de tendas. Aí um dia, você conhece a história, seu sobrinho Ló é preso, tem uma guerra de 4 reis contra 5, ele vai lutar para resgatar o sobrinho.
E ele vai, sabe o que ele faz? Qual é o segredo da vitória dele? A Bíblia diz que ele escolhe 318 servos nascidos em casa. Abraão não levou nenhum servo comprado, porque servo comprado se vende. Na hora que aparecer alguém que fizer uma oferta maior, ele se vende. Mas os servos que eram nascidos na casa de Abraão eram cuidados como Eliezer foi cuidado. Abraão amava tanto Eliezer que quando Deus falou com ele lá, assim, olha, eu vou abençoar a sua descendência, eu sei, pai, através do meu servo Eliezer. Ele tinha Eliezer como o quê? Como um filho. E gente, isso naquela época, isso era muito anticultural, porque naquela época escravo era escravo. Eliezer era um escravo, mas Abraão era um homem tão digno, tão nobre, que ele tratava Eliezer como um filho. Aí ele disse assim, eu sei que o Damasceno Eliezer vai herdar tudo que eu tenho. Ok, o escravo, o cara vai deixar tudo para o escravo. Aí Deus fala, não Abraão, você está enganado, eu vou te dar um filho das suas entranhas. Aí ele, é. Então esses 318 homens que ele leva para a guerra, eram homens que foram amados por ele, como Eliezer foi amado. Com certeza era aquele escravo que nascia, e quando nascia Abraão, por não ter filho, ter essa carência paterna, ia lá conhecer o menino na hora que nasceu mais um, Abraão, e ele ia lá, pegava no colo, falava com aqueles meninos, via aqueles meninos crescerem. Então no dia que ele foi para a guerra, ele levou 318 filhos, servos nascidos em casa. No calor da guerra eles não te abandonam, no calor da batalha eles não vão embora, eles não fogem, eles morrem contigo, porque eles têm uma aliança de paternidade com você. Amém. Aí o cara chega para lutar contra 5 reis com um exército de 318 homens e vence. Qual foi o segredo da vitória? Aliança. Aqueles caras diziam para Abraão assim, não meu pai, você não vai morrer aqui na guerra não, a gente ainda precisa de você. Então hoje na igreja nós vivemos essa crise também. Por quê? Porque é uma crise do mundo. Vocês já me ouviram falar aqui, eu trabalho com restauração na área sexual e tenho muitos filhos que são ex-gays e ex-lésbicas. Você sabia que a maior crise na área da sexualidade é provocada pela ausência da paternidade? Vou te dar um código. Você que tem algum amigo que é gay ou alguma amiga que é lésbica, uma pergunta que quando você faz estrutura eles totalmente. Olhe nos olhos dele com muito amor e pergunte assim, como foi o seu relacionamento com seu pai? A resposta, quando não é ira, é lágrima, é revolta. 90% deles. Na verdade, na minha experiência, eu nunca encontrei nenhum que dissesse para mim assim, meu relacionamento com meu pai era ótimo, ruim era com a minha mãe, não conheço nenhum. 90% deles tinham problema com o pai. Por quê? Porque o pai é quem define identidade e destino. É o pai que estabelece isso. É o pai que dá essa noção. Eu estava falando sobre paternidade e hombridade lá em Jacarepaguá, e aí um velhinho de 78 anos que estava lá ouvindo me mostrou um rapaz, falou, tá vendo aquele rapaz ali, pastor? Eu falei, tô vendo. Ele morava na rua que eu morava, não respeitava ninguém, ele não conhecia o pai dele, batia na mãe quando ele tinha uns 9 anos de idade, ele não respeitava ninguém na rua. Aí um dia eu passei com o carro, ele falou que ia jogar uma pedra no meu carro. Aí eu desci do carro, peguei ele, tomei a pedra, coloquei no meio das pernas e dei uma surra nele. E disse para ele, olha, você nunca mais vai mexer com ninguém, é o seguinte, a partir de hoje eu vou cuidar de você. Ele está aí, ó, hoje me trata como pai, casado, homem de Deus, me respeita, olha ele aí, ó. Eu tive uma experiência semelhante na cidade que eu fui pastorear. Cheguei na cidade pequenininha, aquela cidade que eu falei que Deus mandou eu ir, que eu não queria. Cheguei na igreja, descobri algo. Metade do pessoal da igreja, os jovens homens, tinham abandonado a escola.
Reuni todo mundo, falei, olha, alguns tocavam no louvor, outros faziam parte de outros ministérios da igreja. Falei, todo mundo está afastado do ministério até voltar para a escola. E se não passar de ano, não exerce mais ministério aqui. Se você não tem compromisso com a sua vida social, você não pode ter compromisso na igreja. Você é irresponsável. Fui na sala de aula, conversei com as professoras de todos eles. Falei, se esse menino aqui dá um trabalho terrível, você imagina que testemunha. Aí a professora vem na igreja, tá ele lá tocando lá. O cara que desrespeita ela na escola. Então afastei todo mundo. Tirei todo mundo. E comecei a cuidar dele, senta aqui. Aí fui perguntando, por que você deixou a escola? Porque por isso vai voltar. Até que eu encontrei ele tinha na época 13 anos de idade. E ele foi para a igreja apaixonado pela minha filha mais velha, que tinha a idade dele também, Dani. Aí é fácil da vontade. Aí Dani falou para mim, meu pai, ele está na igreja porque ele gosta de mim. Aí isso é mesmo? Deixa ele aí, Jesus tem seus meios de atrair as pessoas. E aí cheguei para ele e falei, você deixou a escola por quê? Pastor, porque eu sou burro. A resposta dele. Porque o que, rapaz? Eu sou burro, pastor, eu não consigo aprender. Mas quem falou isso para você? Todo mundo fala. A professora, minha mãe, todo mundo fala. 13 anos de idade, não sabia quase ler. Eu falei assim, rapaz, você não é burro não. Deus não criou ninguém burro. Aí fui analisar a história dele. O pai dele morreu quando ele nasceu, um ano depois que ele tinha nascido. A mãe dele era um alcoólatra, que levava vários homens para dentro de casa. E ele via muitas vezes ela tendo relações sexuais com esses homens. Muitos desses homens batiam nele. Então ele era uma criança totalmente revoltada. Com esse aí não adiantava cobrar, eu tinha que criar a linguagem de incentivo. Aí eu falei assim, cara, eu quero te abençoar muito. Quero abençoar muito você. Eu quis saber o seguinte, eu quero que você volte para a escola. Eu vou pagar uma explicadora para você. E eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você passe de ano. Pastor, não dá mais essa altura do campeonato, não tem como eu passar, mas você vai passar de ano. Se você passar de ano, eu vou fazer algo contigo. Qual é o seu maior sonho? Eu disse, não, pastor, não tenho sonho não. Imagine você, um garoto de 13 anos, falar para você que não tem sonho. Eu disse, você não tem nenhum sonho. Eu disse, não tenho. Aí eu falei, você precisa então plantar uma semente de sonho no coração desse garoto. Eu falei, você já saiu aqui da cidade alguma vez? Ele disse, não, pastor, nunca saí daqui, cresci aqui, só conheço aqui. Eu disse, tá bom, vou fazer um acordo contigo, cara. Se você passar de ano, eu vou levar você para Salvador, vou levar você no cinema, na praia, no shopping, ainda vou te abençoar com algumas roupas boas. Você só precisa passar de ano. Os olhos dele brilharam. Quando foi final de novembro, eu estava viajando, ele entrou lá em casa correndo, pastora, cadê o pastor? Aí você está viajando, sim, dele, diga a ele que eu passei de ano. Aí eu vou falar. Aí o Rose falou no WhatsApp na época, né? Não sei se foi ligando. Ela falou, recebi uma visita hoje aqui de manhã, na hora do café da manhã. Quem foi? Sidney. Veio dizer pra você que ele passou de ano. Mas que bom. E aí eu disse pra ele que você chega essa semana. Aí eu cheguei de viagem, na época eu tava aqui no Rio. Cheguei, irmão, tava dormindo ainda, né? Tava cansado da viagem. Aí eu vi entrar lá em casa, pastor, o pastor já chegou? Aí Rose chegou, cadê ele? Você tá dormindo. Eu vou esperar ele acordar. E aí eu acordei, falei, ei, Sidney, tomar café comigo, vem, pastor. Pastor, eu passei, viu? Ele disse assim, a gente vai viajar daqui a 15 dias, então eu vou lhe levar. Tá bom? Ele disse, o senhor vai me levar mesmo, pastor? Eu vou, claro, eu não falei pra você que eu vou levar. Aí no dia da viagem ele chega na minha casa. A mochila de viagem dele era uma sacola de supermercado. Ele não tinha uma mochila. Aí eu falei, você não tem mochila não, Sidney? Aí ele disse assim, não, pastor, não tenho não. Eu falei assim, então vou lhe dar uma das minhas aqui. Aí peguei uma mochila, bota sua roupa aqui. Aí eu olhei a roupa dele na hora que eu estava botando a mochila, né? Ele tinha. Levei ele para Salvador. Levei ele no... Tudo para ele é interessante, tudo para ele era extraordinário, né? Coisas que pra gente é comum, para ele era extraordinário. Tudo impressionava ele, tudo. Ele nunca tinha visto uma escada rolante, nunca tinha entrado num lugar com tanta gente. Ele entrou no shopping e disse, nossa, isso aqui é maior que a nossa cidade, né, pastor? Isso é...
E aí levei ele na loja, eu falei, olha, antes da gente ir pro cinema, vamos ali comprar as roupas. Aí falei, olha, você pode escolher aí 3 bermudas, calças, camisa, pode escolher qualquer uma dessas, qualquer uma, que eu vou pagar. Aí ele escolheu. Se eu não vou pegar muito caro não, eu falei, rapaz, receba a bênção, pega aí o que você quer. Eu sei que foi mais ou menos uns R$2.000 que eu gastei só de roupa com ele naquele final de semana. Na verdade não estava gastando, eu estava investindo. Aí ele saiu dali, fomos pro cinema, fomos pra praia. Deus mudou a história daquele garoto. Sabe por quê? Porque o mundo precisa de pai. E para você ser pai não precisa ter filho. Basta você ter um coração aliançado com o coração do pai. Sabe o que esse menino se tornou? Meu filho de verdade. Me chama de pai. Fala, você foi o pai que eu não tive. Eu ia para a África alguns anos atrás, fiz um pedido de oferta nas redes sociais para me abençoar na minha viagem. Ele me liga, meu pastor, me mande o número da sua conta aí, que eu quero ofertar na sua viagem para a África. A maior oferta que eu recebi para essa viagem foi incrível. Ele tirou férias agora e foi passar férias na minha casa. Ele disse, meu pastor, eu só não venho morar aqui perto do senhor porque eu sei que não é da vontade de Deus. Mas se Deus falasse comigo, meu pastor, eu pegava tudo e vinha morar aqui perto do senhor. Casado, tem um filhinho hoje, ama o filho de uma maneira verdadeira. Mas esse garoto, o que restaurou o coração dele não foi o que eu sabia, foi o que me tornei para ele. Não adiantava ensinar doutrinas bíblicas para esse garoto. Eu fiz isso depois, quando eu tinha conquistado o coração dele. O nosso grande problema é que a gente não consegue entender essa visão da paternidade. Tem um menino da nossa igreja que ele é professor. Primeira vez que ele me ouviu falar para paternidade, ele veio correndo, me abraçou, chorou e disse assim, eu descobri hoje que eu tenho 42 filhos. Aqueles meninos que eu estou ensinando lá, eles são meus filhos. A partir de hoje eu vou cuidar do coração deles. Quando ele precisou ser transferido dessa escola, o secretário de saúde disse, não, eu mantenho você aí, eu te pago o mesmo salário que você ganhar lá, porque eu recebi aqui um protocolo de mais de 100 assinaturas de todos os alunos que você deu aula e de outras salas, dizendo que você não pode sair da escola. Ele dava aula num lugar carente e ele se tornou um pai para aqueles meninos. A maioria daqueles meninos eram filhos de traficantes, eram filhos de bêbados, de pessoas ruins, que nunca tinham tido um contato de amor. E a ideia do Evangelho é essa, queridos. A gente vê isso na relação de Paulo com Timóteo. Quando Paulo conhece Timóteo, Timóteo já é cristão, de tradição familiar. Paulo fala isso na segunda carta, que a avó dele, Eunice, que a mãe dele era também. Mas Timóteo, a gente não ouve falar do pai de Timóteo. Quem era o pai de Timóteo? Ninguém sabe. Talvez tenha sido um relacionamento que não deu certo. Ele começa a viajar com Paulo, ele é tratado por Paulo como amigo de viagem, companheiro. Depois Paulo começa a chamar ele de filho na fé. Depois Paulo começa a chamar ele de filho legítimo. Depois Paulo começa a chamar ele de filho amado. E por último Paulo chama ele de filho muito amado. E quando ele está brigando com os coríntios, sabe o que ele faz? Versículo 16, ele diz, olha, eu não vou brigar com vocês não, eu vou mandar Timóteo para ele. E quando ele chega aí, ele vai falar quem sou, como é o meu proceder, como é o meu caminhar. Então nós vivemos uma geração órfã, até mesmo dentro da igreja. E todos que estão aqui cuidam de pessoas. Deus não quer que você seja apenas um líder, Deus quer que você seja pai ou mãe de alguém, que você seja um instrumento de cura para o coração ferido. E a melhor maneira que você faz isso não é suprir as necessidades da pessoa. Não se iluda, você não vai conseguir corresponder às expectativas dela. A melhor maneira que você faz isso é revelando o coração do Pai, de Deus, Pai Celestial, para essa pessoa. Quanto mais essa pessoa conhecer o coração de Deus como Pai, e a maior expressão desse amor vai ser você. Você vai ser a maior expressão. Quanto mais você fazer isso, você vai ver que as pessoas serão restauradas e elas se tornarão filhos de Deus legítimos. Pessoas que vão ter o seu coração totalmente restaurado. Eu tenho pessoas na nossa comunidade que têm a cabeça toda branca, e é constrangedor às vezes quando eu saio com eles por aí, porque eles me chamam de pai. Eu nem gosto, eu digo, não sou pastor. Mas imagina aí um cara de 60 anos com a cabeça toda branca no shopping comigo, a gente numa loja, ele diz, pai.
povo fica olhando assim, como é que é esse pai? Mas eu tenho um discípulo assim, um discípulo muito amado, que foi uma pessoa que a igreja desistiu dele. Esse cara surtou e saiu caminhando 32 quilômetros, se colocou várias vezes na frente de uma carreta para ser atropelado. E na igreja que ele estava, que eu também estava, os pastores disseram para mim assim: esse cara é um caso perdido. Não existe casos perdidos. Aí eu disse para ele: vou cuidar de você. Você deixa eu cuidar de você? Deixa. Comecei a cuidar, Deus restaurou o casamento, restaurou a família, restaurou tudo. Ontem estávamos tendo um encontro de homens. Sabe quem estava falando de encontro de homens? Ele. Falando para os homens o que é ser homem de verdade. Um cara que, quando eu conheci, queria morrer. Então Deus te chamou para dar esperança a quem não tem esperança, para dar destino a quem não tem destino, para restaurar a identidade, para ser instrumento de cura. Como é que você faz isso? Conhecendo o coração de Deus, coração de Pai. Se você conhecer o coração de Deus, o seu Pai, você vai conseguir sarar muita gente. Amém? Quantos acreditam nisso? Então eu quero orar por você, para a gente terminar. Fica de pé em nome de Jesus. Faz o som lá pra gente. Quem é Deus para você? Quem é você para Ele? Se você quiser ouvir essa mensagem completa, a gente fala de mais outras coisas. Hoje eu mudei muita coisa aqui, segui o que o Espírito Santo me falou. Entra no nosso canal no YouTube, tem lá Identidade Espiritual e Filhos Semelhantes a Jesus. É uma continuidade dessa que eu falei hoje. Tem verdades que a gente precisa deixar criar raízes no nosso coração, e essa é uma delas. Você é amado por Deus. Ele é um bom Pai, um Pai de amor, aquele que conhece a nossa história antes mesmo de nós nascermos, que estava lá. Feche seus olhos. Ele estava lá no dia que você nasceu, no dia que você foi concebido no ventre da sua mãe. Ele estava lá. Ele é o autor da vida, e toda a vida passa por Ele. Você não é um acidente, você não nasceu para dar errado, você não é resultado de uma relação promíscua que não deu certo. Existe um propósito, um projeto que antecede o seu nascimento e a sua existência. E nesse propósito, nesse projeto, Deus pode restaurar tudo na sua vida. Jefté era um filho bastardo, o único que não tinha direito à herança. Mas quando Deus quis restaurar a nação de Israel, Deus buscou o bastardo e transformou ele em rei. Salomão foi filho de um relacionamento de pecado de Davi. Mas quando Deus quis dar o trono a Israel, Deus deu o trono para Salomão. A Bíblia diz que quando o menino nasceu, Deus amou o menino. Mesmo a história tendo sido uma história de vergonha e pecado, a Bíblia diz que Deus amou o menino. Deus amou a menina, você. Deus amou o menino, você. Talvez hoje você é um homem, mas um dia, quando você nasceu, o Senhor amou você com todo o coração. E Ele nessa manhã quer restaurar você, para que você seja um pai para essa geração, para que você seja uma mãe para essa geração, para que você seja um instrumento nessa geração que toca os órfãos que cruzam o seu caminho todos os dias, na escola, no trabalho. Há uma geração órfã, e Deus está levantando uma geração de filhos de Deus, com o coração curado, sarado, libertos, para ministrar a vida de Deus a essas pessoas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter nos revelado o Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor revelou o coração do Pai para cada um de nós. Espírito Santo, eu quero te pedir que cada um aqui possa ter uma revelação plena da tua identidade, de quem tu és. Tu és o nosso Abba, Pai, e nós nos rendemos a Ti. Queria que você fizesse a sua oração, nossos irmãos adoram o Senhor.
você faz a sua oração, você está com seu Pai nessa hora.